Vou gravar aqui, já começou a gravação na nuvem. Eu queria só perguntar a Leonel se as gravações normalmente são feitas na nuvem, mas ele não está aqui, de qualquer forma está gravando. Então, vamos abrir essa reunião da congregação, repetindo, já que agora está gravando, a impossibilidade de comparecimento do professor Júlio, que está tratando de aspectos ainda relacionados ao inventário da mãe dele que faleceu, e como tinham esses assuntos importantes já marcados desde a semana passada, nós mantivemos essa reunião. Só lembro a todos que na sexta-feira deve ter uma reunião ampliada da congregação com a presença do reitor, com o objetivo do reitor trazer para a faculdade, como ele tem feito em várias unidades, a situação da universidade em relação ao orçamento, em relação às manifestações que estão sendo programadas para buscar, né, a recuperação dos recursos que foram cortados da universidade, que foram cortados a tal ponto, como ele vai explicar, que a própria manutenção da universidade está correndo o risco de não ser possível. Então, é muito importante que todos nós, aqui da congregação, e mais aqueles, né, professores, todos que nós podemos divulgar essa reunião aberta, possam participar, não só para prestigiar a presença do reitor aqui com um assunto tão importante, como para tomar conhecimento do que está acontecendo. Bom, indo logo para a pauta, o primeiro item da pauta é o recurso. Eu vou aqui abrir a pauta, porque eu estou com... Mas é o recurso do professor Freitas contra a decisão do colegiado do PPGD, relacionado a não... Processo, não vou anunciar o processo. Processo número 23.066-002-280/2021.64, referente ao recurso do professor Carlos Eduardo Freitas contra o resultado do credenciamento e recredenciamento ao PPGD 2021/2022. Relator, conselheiro Elcônio Almeida, né? Aí pergunta ao conselheiro professor Elcônio se está em condições de votar e trazer a questão para julgamento. Só um minutinho. Desculpe, Francisco. Você está se referindo ao processo do professor Freitas, isso. Freitas. Que é o primeiro processo da pauta de hoje. Eu vou ler aqui, eu vou abrir aqui o relatório. Ok? Perfeito. Estão me ouvindo aí? Sim. Hã? Sim, estamos. Então, pronto. Eu não sei se vocês conhecem o processo. Se quiser, eu leio aqui todo o relatório. Não sei se interessa ou não, mas vamos lá. O professor Carlos Eduardo Soares de Freitas, professor adjunto, propõe presente recurso perante essa congregação em face da decisão do colegiado do PPGD, que, apreciando um pedido do recorrente quanto ao credenciamento naquele programa, lhe negou provimento. Observe inicialmente que teve acesso ao parecer do recurso interposto ao colegiado em 7 de dezembro de 2020, por meio de mensagem eletrônica emitida pelo PPGD e, abre aspas, esclarece o recorrente que interpôs recurso à congregação quando não havia o parecer, de modo que requer seja aquele recurso encaminhado ao PPGD em início de outubro, considerado prejudicado. Observamos que o teor do recurso apresentado ao colegiado, PPGD, é idêntico a esse, merecendo os fatos ali narrados a mesma interpretação que ora faremos. Em termos concisos, o seu pedido pode ser assim relatado. Pronuncia-se o professor Freitas, abre aspas. O recorrente questiona de forma precisa e objetiva a decisão do colegiado pautada no parecer sobre o recurso formulado ao colegiado em vista da omissão da análise de duas publicações. Primeiro, o artigo completo aceito para publicação A1, AB5, Notas metodológicas para análise e debate jurídico durante a ditadura, aceito em 2020 para publicação
a Revista de Estudos Institucionais da UFRJ, B1, 70 pontos, segundo ele. Como se percebe no anexo, o artigo foi aceito para publicação no dossiê do Journal of Studies e Revista de Estudos Institucionais. O artigo foi submetido em 8 de maio de 2020 e aceito em 26 de maio, ao invés de 70 pontos conferidos na publicação B1, o parecer determina a pontuação mínima, isto é, 1 ponto. O recorrente comprovou o aceite da publicação, que, para meros efeitos de confirmação, imprime a imagem abaixo de correspondência do editor da revista para fim de conferência final do texto ao ser publicado. Anexam prints, solicitão de notas do autor, enviado pelo senhor Daniel de Souza Lucas, via REI, Revista de Estudo Institucional, e completa o recorrente. Com o cômputo desse artigo, omitido no parecer e na decisão do colegiado da PPGD, na apreciação do recurso interposto pelo recorrente, sua pontuação seria 414. Passaria de 414 para 484 pontos. Fecha aspas. Em seguida, o recorrente ainda acrescenta: o artigo completo aceito para publicação, a repressão do Estado a sindicato sindicalista durante a ditadura, os casos dos petroleiros e dos bancários, publicado na revista Continentes da UFRJ, aqui tem o endereço eletrônico, 55 pontos, B2, segundo ele. Trata-se de artigo publicado igualmente comprovado, que também não chegou a ser apreciado no parecer do colegiado da PPGD. Com o cômputo desse segundo artigo, omitido no parecer e na decisão do colegiado, na apreciação do recurso interposto pelo recorrente, sua pontuação seria majorada por uma segunda vez, de 484 para 539. O pedido dele. Diz o recorrente, faça o exposto, requer inicialmente ao colegiado, nos termos do artigo 142, parágrafo 2º, que reforme a sua decisão para rever na contagem, inclua o recorrente no corpo permanente do PPGD ou que eventualmente o inclua como colaborador do programa. Na hipótese de não revisão pelo colegiado, requer seja o recurso encaminhado para a congregação para que essa instância aprecie e dê provimento ao recurso para que majore a pontuação do recorrente para 539. Pede e espera, enfim, seja provido o presente recurso. Este, meus amigos, é o relatório. Tudo bem? Tudo bem. Algum professor, membro da congregação, quer algum esclarecimento do assunto? Ou talvez o professor Daniel, como representante do PPGD, queira esclarecer esses pontos do relatório? Eu quero, se o professor, quando me permitir. Claro. Bom, então, o que acontece? Vamos lá. Como eu até antecipei na reunião passada, a gente acabou tirando de pauta, no fundo, não, o que Freitas relata não é exatamente o que acontece no parecer que foi juntado pela comissão e que foi aprovado pelo colegiado. Os artigos que Freitas pede que sejam contabilizados, Freitas juntou apenas 2 artigos dentre as publicações dele, quando ele pediu o credenciamento, eram 5 categorias de títulos, a primeira era artigos em periódicos. Ele juntou apenas 2 artigos. São os mesmos artigos que ele está pedindo agora que sejam contados. Só que esses artigos já foram contados. E eles não foram contados recebendo 1 ponto. Eles foram integralmente contados. Ele recebeu os mesmos 125 pontos que ele está pedindo. Então, se o recurso for provido, ele vai receber 125 pontos 2 vezes, pela mesma coisa. Então, na verdade, ele não tem, diríamos assim, interesse e necessidade para esse recurso, porque ele já ganhou os pontos. E acho que ele não entendeu muito bem que já tinha recebido os pontos. Quando você olha o parecer da comissão, que foi utilizado como base para o colegiado PPGD apreciar a matéria, a gente vê que ele junta 5 tipos de títulos, e o parecer aborda explicitamente os títulos das categorias 2, 3, 4 e 5, porque a categoria 1, que é a que engloba apenas esses 2 artigos que ele está pedindo agora, já tinha sido integralmente concedida a ele. Então, ele recebeu todos os pontos da categoria 1 e recebeu, conforme está lá no parecer, 100 pontos na categoria 2, 116 na categoria 3, 48 na categoria 4, 25 na categoria 5. Quando você soma essas 4 categorias, você chega a 289. Quando você faz 289 mais 125, que é o valor que ele conseguiria com esses 2 artigos, chega a 414.
foi o que efetivamente ele obteve. Então, o parecer não menciona explicitamente a primeira categoria, mas menciona a pontuação total 2 vezes, que é de 414. Quando você faz uma soma entre as 4 categorias que tinham controvérsia, que eram objeto do recurso dele lá no colegiado, e que somadas deram, como o parecer mostra, 289, aí você pega esses 289, soma com 125, você chega aos 414 que está dito lá no parecer que ele recebeu. Então, na verdade, ele está recorrendo de algo que ele já ganhou. Então, o esclarecimento, digamos assim, é esse. Eu acho que ele não compreendeu isso, né, quando ele viu o parecer, pelo fato de o parecer realmente não ter se debruçado sobre aquilo que já tinha sido dado, e sim apenas sobre aquilo que não tinha sido dado. Só que o recurso dele agora é apenas em relação àquela primeira categoria. Ele se limitou no recurso a pleitear a contabilização de 2 artigos que ele já recebeu. Então, esclarecimento, digamos, basicamente seria isso. Por isso que, como eu falei na reunião passada, no meu entendimento, no entendimento da coordenação, a matéria que já foi apreciada 2 vezes pelo PPGD é muito simples, ele não tem nem interesse no recurso. Alguém mais deseja algum esclarecimento? Esses artigos que ele está postulando, professor, eles estão lá no parecer, tem o título desses artigos nessa categoria que já houve a pontuação, porque ele está pedindo, ele especifica aqui 2 artigos, né, essas novas metodologias para análise de debates jurídicos durante a ditadura, e um segundo artigo, que é a repressão de Estado a sindicatos e sindicalistas. No parecer, tem menção expressa a esses artigos, até para a gente né, extirpar qualquer dúvida aí desse cômputo. Então, minha dúvida é certo. essa. Então, professor André, é o seguinte, no parecer não tem isso especificamente, porque isso não compunha o objeto do recurso que ele fez ao colegiado, porque ele já ganhou esses pontos. O que acontece? Ele juntou 5 tipos de títulos, inclusive esses artigos. Esses artigos foram contabilizados desde o início. Aí ele recorre para o colegiado do PPGD. O colegiado do PPGD se debruçou sobre os títulos das categorias 2, 3, 4 e 5, que eram os títulos que ele não tinha obtido integralmente. E até deferiu alguma das pontuações. Quando foram somadas essas pontuações com os da categoria 1, que ele teve desde o início, ele chegou a 414. Então, na verdade, esses artigos já não compunham o objeto do primeiro recurso. Por isso, eles não foram mencionados explicitamente no parecer. Mas, da leitura do parecer, né, é intuitivo se você observar que ele só juntou 2 artigos e que, somadas as 4 categorias abordadas pelo parecer, você tem 289. E, explicitado no parecer, como saiu no resultado final, que ele chegou a 414 pontos, que é 125 pontos só podem ter vindo da outra categoria, que é a categoria 1, em que ele pediu 125 e ganhou o quê? 125. Então, o título, né, o cálculo bateu. Por isso eles não estão citados explicitamente, mas não tem como ter vindo de outro lugar, digamos assim. Deixa eu entender, então, Daniel. Na verdade, o PPGD tratou no parecer das partes que foram objeto do recurso, porque essa não teria sido, porque a pontuação tinha dado. Quando veio o resultado com as partes que foram objeto do recurso, ele pressupôs que não estava o número dos 125 da categoria 1, e aí ele achou que tinha que entrar de novo, é isso? Exato, só não sei dizer de onde é que ele acha que saíram 125 pontos a mais, que o próprio parecer disse que ele tem. Por isso que eu não entendi como ele não compreendeu, né? Mas tudo bem. Alguém mais deseja algum esclarecimento sobre essa questão do recurso do professor Freitas? Professor Cone, eu acho que então podemos ir para o voto. Sim. Então, vamos ao voto. Voto. Observando que não havia anexado a decisão do colegiado do PPGD sobre a matéria, baixei o presente processo em diligência para que o mesmo fosse providenciado, o que finalmente veio a acontecer. Trata-se de matéria afeta a aplicação das regras estabelecidas pela legislação pertinente e observadas pelo colegiado do PPGD. A decisão daquele ordem, exarada em 24 de setembro de 2020, foi no sentido de negar provimento ao recurso e a respectiva ata assim se expressa. Abre aspas. Homologação de resultado de credenciamento docente 21-22 após recurso. Foram recebidos os recursos dos professores tais, inclusive Carlos Freitas, e após reanálise dos títulos juntados e das justificativas apresentadas, conforme parecer circunstanciado em anexo, chegou-se ao resultado final indicado no parecer,
homologado à unanimidade, fecha aspas. O citado parecer circunstanciado não faz nenhuma referência específica aos mencionados trabalhos citados no presente recurso, quais sejam notas metodológicas para análise do debate jurídico, repressão do Estado, aqueles 2 artigos que tem lá. O mencionado parecer revela que a divergência ocorre porque a comissão não considerou para o recorrente, como, aliás, para nenhum dos demais professores que concorreram ao credenciamento do regra de residência, a possibilidade de computar como L4 um livro coletânea que não tenha financiamento por agência de fomento e com a colaboração de 3 PPGD, ou um livro obra única sem financiamento por agência de fomento, ou caso não financiado, sem edição em língua inglesa ou explicitamente decorrente da pesquisa, etc. Não se trata de critérios estabelecidos pelo programa, mas pela área de direito da CAPES e, por isso, incluído e constantes do edital PPGD 10/20. No caso, a comissão atribuiu L2 ao livro de autoria individual e não L4, a maior pontuação possível no quais, e pretendida pelo recorrente. O total da categoria foi, assim, de 100 pontos. Se entendermos que esses artigos já foram analisados e incluídos no item que avaliou todo o conjunto, não houve omissão e, consequentemente, foi dado ao recorrente o mesmo tratamento que os demais. Se entendermos de outro modo, ou seja, que não houve análise, tampouco inclusão dos mencionados artigos, o recurso deve, como se trata de matéria de prova, retornar ao programa, pois cabe a ele proceder essa avaliação. Não temos condições de fazê-lo nessa instância recursal. Primeiro, por não terem sido anexados os respectivos artigos, para que, embora de forma limitada, pudéssemos analisá-lo. E segundo, mesmo que tivesse anexado, não teríamos como classificá-lo ou verificarmos a pontuação correspondente, pois tratando-se de matéria que, para sua avaliação, segue critérios nacionais estabelecidos pela CAPES, legislação local estabelecida pelo programa, entendo, salvo o melhor juízo, que apenas o colegiado daquele programa poderia fazê-lo. Voto no sentido de que o processo seja mais uma vez convertido em diligência para que o colegiado aprecie quanto ao pedido do recorrente com base nas normas que regem a matéria. Eu explico até um pouco mais, principalmente para Daniel, o que ocorre? Ele cita 2 artigos. Eu entendi perfeitamente o que você disse, que eles já estão incluídos e satisfeitos conforme você colocou. Só que ele entra com recurso e cita esses artigos. Eu acho que há necessidade, até como a professora André colocou, de que o programa seja explícito também e repita mais uma vez o que ele já tinha dito antes. Quer dizer, se ele recorrer, é porque ele quer entender que o programa diga explicitamente, olhe, esses 2 artigos, tais e tais, foram incluídos no bloco e lhe dado todo o direito que você tem. E até perguntar, Daniel, você quer mais do que isso? Quer dizer, o programa já deu o que tinha que dar, pô. Mas ele não entendeu, por isso ele recorreu e explicitamente colocou. Por isso que eu sugiro, mesmo que seja um retrabalho, Daniel, porque isso é um retrabalho, que o programa faça isso e explique novamente para que ele fique de uma vez satisfeito ou não, ou interponha outro recurso, faça o que quiser, etc. Isso aí já fica no seu foro particular. É assim que voto e tentei explicar a minha posição. Pois não, presidente? Eu ia só fazer, eu vou passar a palavra para o professor Daniel que pediu, mas eu sempre tenho tido o entendimento que conversão de diligência é uma atribuição exclusiva do relator, porque ele é que pode se dizer em condições de julgar ou não, porque eu não posso impor ao relator que julgue se ele entende que o processo está incompleto. Pelo que eu entendi, das 2 colocações, também entendi perfeitamente o que o professor Daniel colocou, é que há um hiato entre o recurso e o que veio de informação no processo, ou seja, o professor Daniel explicou que o valor relativo a essa pontuação já foi computado, mas ele recorre como se não soubesse disso. Como isso não está explícito, pelo que eu entendi, no processo, há uma dificuldade até de deixar o colegiado usar isso como fundamento porque não está no processo. Então, na verdade, seria uma espécie de diligência para instrução clara de qual é a matéria controvertida, até porque o próprio professor pode se convencer e fazer as contas e perceber que os 125 estão lá,
e aí realmente o recurso perderia o objeto, certo? Ou ele achar que não, que teria que ter uma pontuação ainda maior, se for o caso. Eu estou dizendo isso porque eu não vejo como encaminhar uma votação sob pedido de diligência do relator, porque é uma imposição que eu acho que nós não podemos fazer. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante ouvir o professor Daniel. Um dos motivos pelos quais nós marcamos essa sessão para hoje é a urgência do assunto. Isso é importante, que o professor Daniel colocou na semana passada, que isso criou insegurança dentro do programa. Existem alunos que estão vinculados a professores que foram aprovados no credenciamento e que, como todas as vagas estão preenchidas para dar a vaga ao professor Freitas, tem que tirar alguém. Então, todo mundo entendeu que isso é algo que tem que ser resolvido com a maior brevidade, porque se nós frequentemente não erramos no conteúdo de nossas decisões, às vezes o tempo que nós demoramos para decidir nos cria problemas à própria congregação. Mas vou passar para o professor Daniel, para que esclareça o que achar adequado, mas eu acho que a gente não tem como pôr em votação contra o relator, porque, a rigor, o certo do procedimento, inclusive, nós não usamos isso, essa formalidade na universidade, é que o relator encaminhe quais os processos que entendem que estão em condição de julgamento. Essa decisão de pôr o processo em pauta, né, quem convoca a pauta é o presidente, mas quem disponibiliza para a pauta é o relator. Esse é o procedimento adequado em alguns colegiados. A gente aqui, pela informalidade, não fazemos assim, consultamos, mas, no fundo, afinal de contas, eu não posso impor que seja colocado o processo de pauta contra a vontade do relator. Mas diga, professor Daniel. Senhor presidente, só uma questão de ordem rapidinho. Posso falar? Só uma questão de ordem. À vontade, João. Senhor presidente, veja, eu entendi o voto do relator, achei ponderado, achei razoável, como o professor Eukônio tradicionalmente sempre o faz, mas essa diligência já foi superada no momento da fala do professor Daniel, que é o representante do PPGD, e, por coincidência, foi parte da comissão, segundo ele mesmo disse na última reunião, foi parte da comissão que examinou os títulos, juntamente com a professora Maria Auxiliadora Minaim, que está também nesta reunião, e juntamente com o professor Saulo Casale Bahia, que era membro desta congregação até 2 sessões atrás. Então, me parece que a diligência plenamente razoável do professor relator já foi atendida com a informação prestada pelo professor Daniel, porque a divergência foi superada, porque o recurso, pelo que eu entendi do voto do relator e da explicação do professor Daniel, o recurso versa exclusivamente sobre a pontuação de 2 artigos. Já houve a explicação que os 2 artigos já foram pontuados. Então, me parece que a gente pode até votar, inclusive, porque essa insegurança gerada no PPGD não me parece, saudável para o andamento dos trabalhos de lá, entendeu? Então, superada a diligência, acredito que a gente pode até votar essa questão, porque quando o professor relator elaborou o voto, não havia essa explicação do professor Daniel, que está sendo feita agora publicamente, né? João, me permita. É possível, Presidente, que isso vai para o processo. Agora, pediram a palavra os conselheiros Daniel Oitavém e Davi Alves. O relator pediu para falar. Aí eu pergunto a vocês se é melhor de passar para o relator primeiro, para que ele esclareça. Pronto, pode deixar o Tony falar primeiro, eu falo depois. Eu também João. queria me inscrever para falar, professor Bertino. Pronto, então teremos o professor Eukônio, depois, pela ordem, o professor Daniel, David e a professora Minaim. Pode ser assim? Professor Eukônio. Nessa instância, não há que se discutir a questão da prova. O cidadão, no recurso dele, diz explicitamente que tais e tais artigos não foram considerados. Explica o professor Daniel que anexou o relatório de que esses artigos, ele não diz isso, ele anexa o relatório. Com base no relatório, veio a explicação, mas não está escrito essa explicação. Ora, para que eu responda de maneira objetiva, como o recorrente foi explícito, é necessário que o PPGD diga, olha, os artigos tais
referidos pelo recorrente estão incluídos na avaliação tal e tal, para que fique claro para ele e colocado no processo, lembrando a meu querido Calmon de Passos, o que não está no processo não está no mundo. Então, é necessário que traga para esse mundo do processo, agora eletrônico, né, a explicação de que o artigo tal e artigo tal foram incluídos, já foram dados, etc. Essa é a minha opinião. Talvez eu esteja amarrado, João, a não só o entendimento, eu quero a explicitação do ponto de vista escrito, para poder deixar claro durante o processo, de que esses 2 artigos foram incluídos e tal, e que já foi dado, inclusive, essa maneira de explicar, que Daniel está colocando muito bem, que já havia conversado comigo também, eu peço que seja posto numa informação do programa, para que, anexo ao processo, a gente possa concordar ou não com essa opinião do PPGD e encerrar o processo. Eu sinto que isso causa, por conta dessa burocracia, pode causar insegurança no programa, mas acho que isso faz parte do mundo da burocracia. Infelizmente, nós estamos aqui também para analisar, senão a instância não precisaria existir se nós não tivéssemos condições de reanalisar todo esse procedimento que aconteceu. Essa é a minha opinião. Eu entendi, mestre. Obrigado pela explicação. Eu só acredito que essa sessão e a ata que decorre dela e a gravação também integram os autos, entendeu? E a manifestação do professor representante do PPGD, a meu ver, já seria suficiente, mas eu entendo perfeitamente a explicação, mestre. Obrigado. Bertino, agora. Professor Daniel. Então, vamos lá. Na sessão passada, dentro do prazo de 5 dias que tinha sido conferido ao PPGD para eventualmente reconsiderar a decisão, a gente discutiu isso ainda dentro do prazo, e eu, que estou falando aqui em nome do PPGD, estava naquele dia, informei tudo isso que eu falei aqui agora. Eu disse naquele dia, explicitamente, na reunião, comecei, gente, inclusive a matéria me parece simples, porque a verdade, e aí relativo isso, é que o professor Freitas está pedindo um recurso, está recorrendo para pedir algo que ele já obteve, assim. A gente tirou de pauta que o professor Cone pediu para poder juntar mais documentos. Mas o fato é, eu, em nome do PPGD, prestei essas informações aqui na reunião, na presença do professor Cone e dos demais membros da congregação. Isso certamente tem condições, não sei se a ata já está pronta, de ser consignada em ata, mas o professor Cone, obviamente, tem conhecimento do conteúdo da informação que foi prestada aqui oralmente, e a ata faz um documento. A informação foi prestada oralmente na reunião, como eu expliquei, disse, olha, não iremos reapreciar, digamos, de modo ainda plena, porque já votamos 2 vezes, mas a posição do PPGD é essa e essa e essa. Então, se o problema for um problema puramente da falta da informação, é só pegar a ata da reunião passada, que imagino que tenha essa informação, se não tem, então talvez seja o caso de a gente retificar a ata, porque tinha que ter, e juntar isso ao processo para que ele fique bonitinho, mas o fato é que a informação já foi prestada pelo PPGD desde a reunião passada para o professor Cônio. Então, me parece que falte, mas eu vou fazer o quê? Aí vai voltar o processo para eu botar de novo a mesma informação que eu já passei aqui 2 vezes, que já tem que estar estado na ata da reunião passada, para a gente julgar uma coisa que todo mundo já sabe. A informação é essa. Essa é a informação do PPGD. A posição do PPGD é a matéria já foi votada desde o início, o recurso de Freitas não tem objeto. É isso. Vamos lá. Antes de passar ao conselho dele, eu só fazer um esclarecimento. A ata da sessão passada já foi feita e como o processo foi convertido em diligência a pedido do relator, só constou no item isso. Processo convertido em diligência e tal. Agora, só para esclarecer, se o professor Cone tem razão em que sentido? Tem que estar no processo, porque a gente não pode ter uma decisão de algo que não sai da nossa cabeça sem estar no processo. Se quisermos corrigir isso hoje, como é que podemos corrigir? Nesta ata de hoje, a gente pode até fazer o texto aqui no chat, para já ficar corretinho, feito até pelo professor Daniel, para a gente colocar na ata, e aí o colegiado poderia, este colegiado, quer dizer, este órgão colegiado, poderia pegar esta informação constante, porque a ata vai para o processo. Isso é a proporção que nós temos que ter, porque amanhã você pega o processo, tem um recurso dizendo uma coisa, e uma decisão com um fundamento que não apareceu, né? A rigor até... Bom, mas deixa o conselho David falar, ainda tem o conselho David... Mas, desculpa, Bertino, se eu pudesse fazer só um esclarecimento, que é ainda em relação a isso, no pedido da ata, mas então, se a gente for fazer isso, eu solicito, né, que
e conste hoje, não como uma informação passada hoje, mas como uma informação que foi passada na reunião passada, que por algum acaso não foi colocada na ata. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha 5 dias para se manifestar, né? Que a gente disse, não, fora isso, a gente deixa escoar, a manifestação que tem para dar é essa, e a gente deu no prazo naquela reunião. A manifestação foi essa, foi dada dentro do prazo. O registro em qualquer ato tem que ser sempre correspondente à verdade. Então, pode ser assim, o professor Daniel Itavém solicitou o registro em ata que ficasse consignado o que foi dito na reunião de tanto, do tanto, do tanto, para efeito de fundamentação e constar no processo, isso, isso e isso. Aí fica claro que foi a data anterior e o registro é feito hoje, porque também o que vai para o processo é a ata de hoje. A ata que converte em diligência não vai para o processo, porque não faz parte do julgamento. Então, é importante que a ata do julgamento esteja. Mas, conselheiro David... Bom dia. Eu estava inscrita, concordo. Eu estava antes. Desculpe, eu achei que ele não tinha falado você. Eu concordo totalmente com o professor Cônio. Eu acho que as informações devem estar nos autos do processo para serem analisadas e, assim, o colegiado do PPGD foi instado, né, a se manifestar. Então, se por qual motivo não se manifestou, assim, no processo, né? Ou seja, o relator coloca hoje o processo em diligência. Qual a dificuldade em um PPGD manifestar, né, atender à diligência do relator, manifestando por escrito tudo que foi dito, né, nesta sessão? Eu acho que não há nenhuma dificuldade disso, né? Eu acho que eu acredito que é o PPGD que deve responder à diligência do relator, e não apenas incluir a ata. Eu acho que não há nenhuma dificuldade em o PPGD atender essa diligência e o processo ser analisado na próxima sessão com maior tranquilidade, tanto para o relator, tanto para os membros da congregação. Professora Maria César Minaim. Obrigada. Colegas, eu não sei se vou acrescentar muito em termos de questões procedimentais, se deve juntar ou não deve juntar. O que eu quero juntar aqui é que, devido à complexidade da avaliação, nós já temos um formulário para avaliar a produção de cada professor. Quer dizer, artigos ficam numa determinada área do formulário, capítulos de livro em outra área do formulário, livros em outra área do formulário, como um baremazinho, de forma que sequer é possível que uma pessoa apresente 2 artigos e que nós não tenhamos computado, porque, como disse Daniel, a soma total corresponde à inclusão desses artigos, que são somados num espaço específico para isso. Cada um de nós faz o seu relatório, que é supervisionado pelos outros. Nós começamos o dia do relatório, se não me engano, às 11 horas da manhã e terminamos depois das 6 horas da tarde, para que um pudesse conferir com precisão o voto dos outros. Quero dizer isso apenas como um reforço a tudo que o professor Daniel já disse até aqui. É um trabalho difícil, que requer muito apuro, muita atenção, mas, de nossa parte, posso assegurar que tivemos. Infelizmente, nem sempre podemos ter todos os professores que merecem estar no PPGD, que seria uma boa contribuição para o PPGD, aceitos, mas os critérios não são da comissão. Os critérios são critérios CAPES, inclusive aqueles que são objetivos. Apenas essa é a minha contribuição. Bertino? Professor Daniel? Bom, vamos lá. Vocês têm aqui no colegiado, no órgão colegiado, que é a congregação, 2 dos 3 membros da comissão e o coordenador, no momento, aqui em exercício, do PPGD. Nós estávamos também na reunião passada, eu e a professora Minaim. Eu prestei a informação aqui, todo mundo viu, e ela será reduzida, né, a termo na ata.
será consignado em ata. O PPGD não vai fazer nenhuma outra manifestação, porque a manifestação já foi feita e o prazo já se escoou. A gente tinha 5 dias. O que poderia ser feito tinha que ser feito em 5 dias. Ou a gente fazia em 5 dias, ou o prazo se escoava. E eu disse, o que temos a informar é isso aqui, oralmente, a decisão é essa. E em relação a isso, o prazo vai se escoar para qualquer outra manifestação e já estou informando que não iremos fazer nenhuma manifestação nova. E efetivamente não fizemos. E se voltar agora, o que a gente vai colocar lá é as informações já foram prestadas dentro do prazo regimental de 5 dias na reunião da congregação do dia 3 de maio de 2021. Ponto. Vai ser isso que vai constar de novo, porque vocês já sabem qual é a informação. Então, a gente já passou aqui a informação, vocês têm que assumir a responsabilidade de votar, digamos, acreditando na informação que o PPG está colando, ou dizendo que não, que eu e a professora Minaim estamos afirmando, né, que deferimos a pontuação, mas que vocês acreditam que não, que a gente não deferiu, e que a informação e coordenação passa incorreta, e com isso deferiu o recurso de Freitas. E contar 2 vezes, você tem que assumir a responsabilidade. Não vai adiantar, vai colocar em diligência e não vai voltar, até porque eu conversei com o professor Alcônio e, inclusive, perguntei, professor, olha, estão juntados esses documentos, tive todo o cuidado de enviar a documentação por e-mail, inclusive, para ele, para facilitar. Perguntei se faltava alguma outra coisa. Ele não me passou que faltasse alguma outra coisa, né? Porque se tivesse até passado, poderia estar faltando o quê? Para a gente conversar. Estou até sendo pego de surpresa com essa nova questão de colocação em diligência. Então, assim, estou informando logo que não vai voltar mais nada, porque a gente não tem mais o que fazer, porque a gente já fez na reunião passada. Então, eu peço, mais uma vez, que a gente vote. Mas se entenderem que não, já estou informando que não vão receber nenhuma informação nova, porque a informação já foi prestada. Professor? Veja, ó. Betina, posso falar? Veja bem, se eu não estou duvidando sobre a informação que Daniel prestou na vez passada, nem agora, nem muito menos duvidando da palavra da professora Minaína e Daniel. Eu estou dizendo que se vale a manifestação feita na sessão passada, cumprindo o rito dos 5 dias. E essa ata pode se constar, né? Eu não tenho nem a cópia dessa ata. Quer dizer, pegar a cópia dessa ata e colocá-la como uma informação do PPGD também é uma alternativa. Eu estou querendo apenas, Daniel, colocar num processo, quer seja físico, quer seja eletrônico, o resultado dessa sua informação por escrito. E se a decisão fosse verbal, já estaria resolvida. Oral, né? Estaria resolvido. Mas eu preciso anexar ao processo ou a ata, ou então a informação agora por escrito do banco. Se você, junto ao PPGD, vai informar ou não vai informar, isso aí é uma questão pessoal, não vou entrar nesse mérito aí, ó. É uma questão de vocês lá. Eu estou dizendo que, como relator, eu preciso de um documento que se manifeste. Você já se manifestou oralmente, já falou comigo, já falou na reunião passada, repete nessa reunião, e se se nós pudermos colocar isso, se isso está incluído na ata, eu preciso da ata para colocá-la junto a esse processo, anexar ao processo eletrônico a ata, grifando, chamando atenção para a informação do elemento. Se o processo fosse tão, digamos, tão rápido assim, que pudesse aproveitar tudo o que é dito numa reunião, tenha certeza, meu amigo, que muita reunião deixaria de existir, porque muita coisa se repete nas atas seguintes e normalmente se repete, as pessoas não... já se falou na ata anterior. Não, mas tem que falar de novo, tem que colocar por escrito. Ou então a gente sempre vai pedir. Bastaria, Daniel, eu pedi que anexasse, né, a ata anterior, que eu não tive ainda conhecimento, anexava essa ata e dava meu voto. Está entendendo? Sem nenhum obstáculo. Perdão, senhor, tem um pedido de palavra do conselheiro Davi, que eu não sei, Davi, se foi aquele que você já usou, está aqui no chat, ou se você pediu de novo. Não, é o novo. É o novo? Pronto. Então, pediram a palavra ao conselheiro Davi e também Giovanni. Por favor, Davi. Eu, ouvindo a fala do professor Daniel, eu considerei muito grave o representante do PPGD afirmar que não vai se manifestar acerca da diligência do órgão máximo da Faculdade de Direito, que é a congregação. Né? Se o relator converte o processo em diligência, o órgão, né, do PPGD precisa se manifestar. Então, assim,
eu acho muito grave, né, algum órgão declarar publicamente que não vai se manifestar acerca de uma diligência do órgão máximo da Faculdade de Direito, que é a congregação. Inclusive, até o Mas ele momento... não falou isso não, David. Não, deixa eu falar, por favor. Por favor. Ele falou que nem se manifestar. Né? Não, David, eu não falei isso. Não, disse por favor, eu que não estou vai ter manifestação falando. de Eu mérito. estou falando, por Você favor. está fazendo uma Eu estou acusação. falando. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando. Você pode, por Você favor, me está me respeitar minha acusando. fala? Não foi isso que eu Você falei. pode respeitar minha fala? Gente, Você não vamos está me garantir a respeitando. fala de cada conselheiro. Eu estou falando. Você não Ok? está me respeitando. Não foi isso que Você eu falei. pode respeitar minha fala? Eu vou, Eu estou se falando. você não retirar, eu vou Eu não fazer vou uma retirar. acusação contra você, porque não foi isso que eu falei. Você falou isso. Que não ia se manifestar Eu disse acerca da que diligência. a gente ia responder dizendo que já tinha respondido. Foi isso que eu falei. O que significa Que que não tem ia uma se resposta formal. manifestar novamente. Você Que falou não ia se isso. manifestar sobre um mérito novamente, David. É porque você não entendeu. Porque talvez por Tá bom, ok, tudo bem, eu estou falando, minha fala, ok? Por favor. Peço que consigne É a minha fala. Eu quero que você de se ter silencie. praticado uma infração. Eu quero que você se silencie por essa minha fala. Vai ficar querendo. Por favor, É? vamos garantir Respeite a minha fala. a oportunidade de falar. David, por favor, continue. Ao final, vamos passar. Vou fazer uma lista aqui ao lado dos pedidos de fala. Pronto. Que bom que respeitou minha fala. Então, o professor Daniel declarou que não iria se manifestar novamente acerca Não declarei isso. da Betinho, diligência por favor, do, Betinho, ele está fazendo uma do acusação. CPGD. Daniel, Então, eu acho muito grave, certo? Um representante do PPGD declarar isso publicamente, certo? Em uma sessão da congregação, certo? Que o relator, né, de forma de uma análise coerente, traz, né, a necessidade da diligência, certo? Se vai incluir ata, tudo bem, pode incluir ata, né? Não tem nenhum problema. Mas, assim, eu acredito que, assim, não pode não se pode tentar agilizar processos, né? Porque, como o próprio relator falou, a congregação é um órgão de análise. Então, se vai existir uma certa insegurança do PPGD, paciência, né? A congregação é um órgão de análise, certo? E deve ser analisado o processo, certo? E acredito que o PPGD deve se manifestar após a diligência do relator. Essa é a minha fala. E obrigado por respeitar a minha fala, né? Mesmo sim, com essa dificuldade de respeito. Obrigado, David. Professor Giovanni Peixoto. Professor Giovanni, se passar a palavra, deixa eu só esclarecer uma coisa, porque a gente já definiu isso aqui e, na verdade, não está nem na nossa alçada de decisão. O pedido de diligência é atribuição e direito do relator. Ninguém pode impor ao relator, propor, colocar o processo de julgamento sem ele entender que tem condições. O que está se discutindo aqui há uma proposta do PPGD, dos seus representantes e de outros membros da congregação, de que, colocando em ata, o relator aceite que o registro na ata, mas tem que ser na ata de hoje, porque é ata de julgamento, é essa que vai ser colocada no processo, porque tem que estar no processo. Então, há um requerimento de alguns dos conselheiros para que o relator, diante da possibilidade de registro na ata de hoje, que é a ata que vai para julgamento, considere atendida a necessidade de informação dele e coloque em julgamento. Se o relator entender que isso não o atende, não adianta, é uma prerrogativa dele colocar em diligência e será colocado em diligência e ele vai fazer o ofício e aí caberá ao PPGD fazer o que achar que deva fazer também. A gente não pode ir para outra instância o que ela acha que deve fazer e como vai se manifestar. Então, seu presidente, o que nós estamos discutindo, o João, por favor, vai aceitar ou não este encaminhamento de instrução do processo que está sob sua relatoria com o registro na ata de hoje. Conselheiro Grissério, estava a palavra... É questão de ordem. Não, mas, é só uma questão de ordem. João, só um minutinho, por favor. Depois você faz sua questão de ordem. Com licença. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros e conselheiras. Né?
Bertino, o que eu queria falar exatamente é isso, Bertino. Eu acho que a gente não pode perder tempo numa reunião de congregação discutindo uma questão que já está posta, né? A questão posta é a seguinte: o conselheiro relator, ele pediu, né, que fosse cumprida uma diligência porque entende que o processo não está em condição de julgamento por falta de uma informação imprescindível para análise e voto dele, ok? Que eu considero, inclusive, totalmente pertinente à posição do conselheiro Elcônio. Acontece que traz-se, então, a informação de que este esclarecimento adicional, que é, né, prejudicial para a análise do conselheiro, foi trazido na reunião anterior. Todavia, não havia sido consignado em ata, como você muito bem colocou. Então, meu caro presidente, eu acho que a questão é, devemos votar se, constando em ata esta informação como, né, a informação oficial do PPGD, passada esta informação para o conselheiro relator, saber se ele tem condição de votar ou não, ponto. Tudo mais que a gente ficar discutindo aqui é perda de tempo, né? Porque a questão está muito bem posta, cada um já se colocou, todos colocaram, nós já entendemos a posição de Daniel. Afirmar e reafirmar o que já está dito, eu acho que a gente vai perder tempo. Então, a questão é, o nosso relator, e você muito bem colocou, pediu que fosse cumprida a diligência. Ele tem o direito de fazer isso dentro do processo e está feito. A questão agora é saber se a informação é validada por esta congregação e se o relator está em condição de votar. Eu acho que qualquer outro, né, encaminhamento, a gente vai ficar aqui discutindo mais 30, 40, 30 minutos desnecessariamente. Eu vou garantir a questão de ordem de João Glicério e a palavra do O encaminhamento deve ser esse. Eu vou garantir, óbvio, a questão de ordem do professor João Glicério e o pedido de fala do professor Daniel Itavém, claro. Agora, como encaminhamento, exatamente, eu acho que a gente tinha que, pelo menos, fazer isso. A rigor, não há um pedido formal, o professor Daniel já disse que tem esse interesse, mas o que eu acho que a gente pode dizer, o professor Daniel pode fazer um pedido de registro em ata, isso também ninguém pode negar, é um direito de qualquer membro do Conselho que faça o registro em ata. E, ao mesmo tempo, fazer a solicitação para que o relator avalie se esse registro é suficiente ou não. Agora, na hora que o relator... Nós não podemos... Isso não vai ser votado aqui. Nós não podemos impor ao relator que aceite ou não. Ele é que vai se convencer. Se ele entender que está satisfeito, ele põe em julgamento. Se ele entender que não está, ele mantém a diligência e vai de novo se adiar. E o que a gente pode fazer é marcar para a próxima data possível. Então, João Glicério, você tem a questão de ordem, depois o professor Daniel Itavém, que também pediu a palavra. A minha questão de ordem é justamente para relembrar um pouco do histórico da nossa faculdade sobre esse ponto. O senhor presidente colocou que quando o relator converte em diligência, não haveria mais o que se discutir, mas na nossa faculdade não é essa a realidade que tem acontecido. Essa congregação, em outros momentos, eu faço parte da congregação desde os anos 2000, desde 2000, né? Então são 21 anos, direto ou indiretamente, fazendo parte da congregação como titular ou suplente, com alguns espaços aí nesse período. Essa congregação já pôs em votação diligência de relatores e já votou, inclusive, processos em que o relator tinha indicado a conversão em diligência, mas entendendo que havia elementos suficientes para votar, votou. Isso já aconteceu nessa congregação, já aconteceu no colegiado de graduação em Direito, já aconteceu no colegiado de pós-graduação em Direito, inclusive no colegiado de graduação em Direito, eu lembro bem de uma situação no passado em que a superação da conversão em diligência foi sugerida pelo professor Francisco Bertino, inclusive, quando na época nós éramos membros do colegiado de graduação em Direito. Salvo engano, o coordenador era o professor Fernando Santana. E naquele momento, a tese do professor Bertino foi vencedora de superação da conversão em diligência e da votação do processo. Tem muitos anos isso já, mas então não daria como algo indiscutível essa questão da conversão em diligência, porque já foi no passado assim aqui na faculdade, em vários órgãos colegiados, inclusive nessa congregação. Questão de ordem, podemos votar isso, mas eu não lembro de ter sido contra a vontade do relator. Eu entendi que o relator se convenceu, mas, professor Daniel... Professor Daniel, você permite um segundo em cima, um segundinho só em cima da fala do... Pode. Eu acho, meu caro Glicério e Bertino, que a preocupação do professor Elcônio, totalmente legítima, nos protege.
Porque um processo administrativo mal instruído aqui é uma judicialização futura, uma liminar e uma insegurança jurídica que vai se prorrogar, né? Eu acho que essa preocupação com a instrução do processo administrativo, ela pode evitar uma futura judicialização e uma prorrogação da insegurança jurídica. Então, acho que a gente deve pensar isso, né? Não obstante precedentes, Glicério, eu acho que o mais importante aqui agora é a segurança que este processo administrativo pode gerar. Eu acho que essa que é a grande questão. Batino. Bom, duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, gente. Esse processo já foi convertido em diligência 2 vezes. São 3 sessões seguidas que a gente não vai julgar o processo se a gente for por essa linha, porque se pleiteou uma nova diligência. Quer dizer, vamos supor, claro que não é, isso é o extremo. Se uma pessoa pedir diligência 30 vezes, a gente vai ficar 30 vezes pedindo diligência. Vamos lá, a gente abriu a primeira vez para o PPGD se manifestar. O PPGD se manifestou aqui, na segunda reunião. Aí a gente abriu de novo, porque o professor Alcone queria mais documentos. Os documentos foram enviados. Eu consultei o professor Alcone. Alcone, falta alguma coisa? Ele não me colocou que faltava nada. Chegou agora, ele está dizendo que falta. Quer dizer, vamos lá, supondo que não é exatamente o que está acontecendo, não é isso, mas supondo, se um conselheiro chegar um dia aqui, por qualquer razão, tiver a fim de sentar em cima do processo, sentar no processo, e ele começar a cada vez picotar diligências, e pedir 10 vezes de conversão de diligência, e ele pedir os 10 documentos de vez, a gente vai deixar que ele peça 10 vezes a conversão de diligência, tem também um certo limite para isso. Já foi convertido 2 vezes, agora está sendo devolvido um prazo para manifestação, que é regimental, que já escoou e que já foi cumprido. Por isso que eu disse, né, e o David, né, me acusou, e por parece que consigniata, né, ilicitamente, né, de ter feito a manifestação que eu não fiz. Por isso que eu disse que quando voltasse não ia ter manifestação nenhuma de mérito, porque a resposta seria: isso já foi informado dentro do prazo regimental de 5 dias, oralmente na reunião do dia 3, e consignado na respectiva ata, ou no caso na ata do dia 12, que vai registrar o que foi colocado no dia 3. E foi isso que eu disse. Não é que o PPGD vai fingir que não recebeu a diligência. O PPGD vai dizer que não tem mais o que falar com aquilo que já falou, que já precluiu, que já se consumou o ato da informação. Ponto. Então, essa é a primeira coisa. Não me parece que a congregação possa deixar que o relator, por qualquer razão, indefinidamente converta em diligência, a não ser que o relator peça a informação, o processo volte sem informação, porque não foi atendida a diligência, mas não foi o caso. Da primeira vez foi atendida, da segunda vez foi atendida, aí agora vai uma terceira vez. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Giovanni, sendo bem direto, se Freitas tiver, né, a coragem de judicializar contra esta casa um processo de ingresso no PPGD, porque ele quer que contem 2 vezes os títulos, os mesmos títulos, me desculpe, eu acho que ele vai passar uma certa vergonha, ele tem o direito de fazer isso, direito de ação todo mundo tem, mas me parece que seria, né, que assim, eu não acredito que o professor Freitas vai passar, digamos, vai chegar a esse extremo de, digamos, impetrar um MS contra a coordenação do PPGD ou a direção da faculdade por conta de uma contagem de títulos que ele já obteve. Eu acho que talvez, quando ele entender o que está acontecendo, ele vai perceber que, na verdade, foi só um equívoco, uma confusão, foi uma falha, talvez, de comunicação. Né? Pelo amor de Deus, a gente não está lidando aqui, Giovanni, desculpa, a gente não está lidando aqui com alunos brigando por conta de resultado de seleção, que a gente fica pensando em uma judicialização. Não tenho nenhuma razão para acreditar que o professor Freitas vai judicializar essa matéria contra a direção da faculdade, ou contra a coordenação do PPGD. Me desculpe. Acho que aí foi um pouco dramático, além do ponto. Vamos lá. Porque deixa eu só colocar... Cada um tem noção do direito. Se ele entende que não houve a contabilização dos pontos, isso não está claro no processo, com todo respeito, eu não acho que é dramatização, não, acho que é um direito. Eu o faria e não me sentiria nem um pouco envergonhado de fazer isso. Quer dizer que judicializar agora, quando você entende que você tem o direito, é uma vergonha, me perdoe. Não. Eu sei que ele não vai entender. Professora Mônica, quer a palavra? Professor Bertina, eu não quero a palavra não, só que estou querendo entender mesmo. Olha, podem ficar com a palavra, mas é só para entender rapidinho, assim. É porque eu cheguei atrasada, vocês viram, eu avisei a professora Júlia, eu nem sabia que era o senhor quem ia acompanhar, não sei se o senhor recebeu o meu aviso, né, de que eu iria atrasar, mas eu quero saber o seguinte: nós estamos no ponto 1 da pauta e ainda estamos para julgar uma preliminar sobre se deve ou não pedir uma diligência ao programa, é isso? Só para entender. Perfeito, professora Mônica. E a sua pergunta é ótima, que é exatamente isso que eu ia esclarecer. Veja bem, sem dificultar muito, sem colocar mais complicação no que é simples, o que nós estamos discutindo aqui é uma coisa muito objetiva. O professor Alcone diz o seguinte:
o fundamento dado pelo colegiado do PPGD, que já foi computado o ponto, estaria se computando 2 vezes, não está formalmente registrado, ponto. E ele quer um registro formal, ou seja, Formal. a palavra do professor Daniel, enquanto vice-coordenador, para ele não é suficiente, porque ele quer que esse registro seja formalizado por escrito, ir para lá e voltar. É isso? Só isso que eu Porque o quero processo saber. não é oral, minha filha. O processo é por Eu não estou escrito. Se o dizendo que está processo certo ou fosse errado, oral, não. eu não exigia. Eu só estou querendo saber isso. Não estou dizendo que está certo ou errado, não. É isso? Mônica, porque o ponto que nós estamos, que realmente a gente pode Pronto. decidir. Então, o professor Elcônio, como relator, pede, que esse motivo, essa fundamentação, seja formalizada no processo para que ele possa, então, votar. Levar em consideração. É isso? Um detalhezinho Pronto. mais. Então, é só isso que a gente está votando aqui agora. Se devolve o processo para a coordenação do programa de mestrado para cumprir a diligência do professor Elcônio ou não. Há um detalhezinho a mais, professor, que eu queria esclarecer, que é exatamente o que está dando essa confusão, que não é tão, que é simples também. O professor Daniel disse que esse esclarecimento foi prestado formalmente numa sessão da própria congregação na semana passada, mas não constou em ata, porque o que constou em ata é que o processo foi convertido em diligência para novo julgamento. O pedido que eu entendi que o professor Daniel fez, embora não esteja concretizado ainda, eu quero registrar nesta ata de hoje que a resposta já foi dada assim, desde a sessão anterior. E o que eu estava colocando como único encaminhamento que eu vejo como possível após o registro feito pelo professor Daniel, em ata hoje, perguntar-se ao relator, né, se ele aceita o registro em ata como suficiente para ele incluir nas razões de julgamento dele o fato que não está até agora registrado. E o professor Elcônio respondeu o quê? Estamos tentando perguntar para ele. E aí que está. Só que, na verdade, também o professor Daniel não reescreveu aqui, porque, a rigor, para ele se manifestar, teria que ter um texto para ele dizer, o que está aqui me esclarece ou não esclarece. Mas eu estava na sessão, eu me lembro dele ter dito. Eu estava na sessão, lembro. O que a gente quer é o texto, que se o texto... Pronto. Não for... Então não adianta mesmo que o professor Daniel hoje queira registrar em ata. É isso? Não, é isso. Ele quer registrar, não é isso, professor Daniel? Ele quer registrar em ata. Nós só queremos colocar esse... Professor Elcônio, por favor, se for registrado em ata hoje, o senhor tem condições de colocar em votação ou o senhor prefere que o processo vá em diligência para a coordenação? Registrado em ata, eu preciso anexar esta ata ao processo. Pronto. E a ata só é lavrada depois da sessão, não é isso? Exatamente. Então, o processo ficará para julgamento na próxima sessão. Exato, desde que a ata me seja entregue, traduzindo isso que o professor Daniel colocou. Professor Bertino, o senhor pode registrar em ata isso que o professor Daniel colocou? Isso já foi também dito. E aí a gente pode adiar esse processo para a próxima sessão, quando o professor terá recebido a ata e tal? Eu só levantou a mão, quer falar. Eu não sei, eu cheguei atrasada, mas eu não sei se a reunião começou no horário, mas significa que nós estamos há 1 hora, ou melhor, vocês estão há 1 hora decidindo isso. O professor Daniel levantou a mão. Só passar para o senhor Miguel, o que eu gostaria de solicitar, porque é isso que está encaminhado há muito tempo e nós estamos nos embolando à toa, é que o professor Daniel fizesse o pedido e colocasse o texto aqui, porque aí fica visível para todos. Né? A gente pode até seguir para outros itens da pauta enquanto ele tem o tempo de redigir, para não perder-se mais tempo ainda. Ele coloca aqui no chat, já fica todo mundo aprovado o texto, coloca-se formalmente na ata e encaminha-se a ata para o senhor Elcônio. Então, podemos encaminhar assim, como tem sido sugerido há algum tempo? Professor Bertino, o David está com a mão levantada antes, mas eu quero fazer um esclarecimento antes de a gente levar isso. Tá. Então, David, conselheiro David, por favor. É só um pedido, já que o professor Daniel Oitavém pediu uma consignação em ata, eu também peço a consignação em ata do desrespeito da minha fala pelo professor Daniel Oitavém, em sessão. Perfeito. Eu farei não consigna tudo em ata, não? As pessoas precisam pedir que seja consignada? Como é? Pois é. Bertino, desculpa. As exatas que eu fazia no colegiado, consignava tudo. Vocês recebem as atas da congregação, o modelo, inclusive, que eu fiz para a última é o mesmo de sempre,
Por exemplo, em relação ao adiamento desse processo, só constou adiamento por pedido de diligência do relator. Então, óbvio Essa que reunião está sendo gravada, então é fácil sumariar a reunião e colocar em ata. se fará. Acho que a gente pode passar para ouvir o professor Daniel, né, professor Bertino? Bertino, ok. Em relação à questão das atas, eu tenho um outro pedido. Eu não quero que a gente registre na ata de hoje o esclarecimento que foi feito na reunião passada. Eu quero, meu pedido é esse, estou fazendo um pedido formal, que a gente modifique o texto da ata anterior. Porque, na verdade, o processo foi convertido em diligência. A gente tem alguém que está com o microfone aberto. Na verdade, o processo foi convertido em diligência, e por isso constou da ata apenas que foi convertido em diligência, mas a informação foi prestada na outra reunião. Então, na verdade, a ata da reunião passada não registrou algo que aconteceu aqui. Então, me parece que o que a gente tem que fazer... Eu estava na reunião. Então, me parece que o que a gente tem que fazer hoje não é a gente colocar na reunião de hoje o texto de hoje. A gente tem que retificar a ata da reunião anterior para fazer constar isso assim. Exato, assado. E é por isso que eu acho que a questão não teria que ser, digamos, aberta novamente para o Ocônio, porque o documento que vai embasar a decisão de Ocônio não é a reunião de hoje. É a ata da reunião passada que tem um erro material, porque não tem uma informação que foi prestada na reunião passada. Mas ele ainda não tem essa ata, né? Então, assim, tem que retificar a ata. Você pode escrever o texto aí, né? Mas ele não estava aqui, professora? Ele não estava aqui? Ele estava, mas mesmo assim ele acha que precisa ser formalizado, e ele é relator. É o registro. Aí eu tenho que dizer o seguinte, o que todos que estão preocupados com esse requisito formal estão dizendo é que no processo tem que ter a informação de alguma maneira. E o que iria para o processo não seria informação, você estaria julgando sem a informação presente no processo, o processo não estaria instruído. Para mim, tanto faz. A minha ideia de colocar hoje, como eu disse no início, era fazer o registro hoje que foi dito na sessão anterior. Mas se quiserem alterar a ata anterior, não tem problema. Você faz esse pedido. Eu só peço que escreva o texto, porque, óbvio, quem melhor conhece o texto, né, é o conselho que fez o esclarecimento. Eu pegarei esse texto, colocarei na ata da sessão anterior, recolocarei ela no CIPAC, todos assinam, ok? E essa ata estará disponível para ser juntada no processo. Se for este o encaminhamento, também não há problema algum. Eu só acho que nós estamos derivando desnecessariamente uma coisa que é simples e objetiva. É preciso constar formalmente no processo para fazer parte do fundamento da decisão. Como nós vamos fazer? Professor, nós não, me exclua aí, eu cheguei depois. A professora Mônica foi vítima do atraso. Nossa. Eu não estou derivando, não. Eu estou tentando desderivar. Eu também não, professora Mônica, mas quando eu digo nós, é porque acaba que o colegiado todo tem a responsabilidade. Eu também estou com o mesmo encaminhamento aqui há, 40 minutos, mas respeita-se o direito de todo mundo se colocar, eu só acho que objetivamente não tem mais o que fazer. Altera-se a ata da sessão anterior a pedido do conselheiro Daniel Itavém para fazer esse registro, eu só faço o pedido aqui, aí quem requer sou eu. Que esse texto chegue até mim, porque eu vou incluí-lo na ata, refaço a ata, se quiserem, inclusive, repasso a ata para todos os membros da congregação então presentes, para que aprovem o texto, para que não tenha novos problemas, e depois eu coloco esse texto disponível no CIPAC. A última pergunta é se já não querem marcar alguma data, porque foi isso que nós fizemos para hoje, dada a importância de nós julgarmos num prazo razoável, isso também é importante para a administração pública, que a gente já marque a data para a próxima. Não poderia a sessão de sexta-feira começar um pouco antes para deliberar esse ponto, não, Bertino? Aí quem tem vergonha sou eu. O reitor vai entrar e vai assistir isso aqui. Porque a gente demorou 1 hora para uma coisa, demorava 5 minutos. Por mim, eu só faria depois da do reitor. Deixa o reitor sair. Porque... É difícil ele ficar, né, professor, para assistir isso aqui. É difícil, professor. Deixa o reitor terminar de dizer o que ele quer. A gente faz depois. E ficamos só nós discutindo essas coisas importantes para nós, que às vezes são importantes. Olha só, não há nenhum aqui desmerecimento, são importantes. Só acho que a gente pode fazer de uma forma um pouco mais objetiva e caminhando mais para frente, que é o caminho natural do processo. Prazo mais curto, deixar assim com todos. Vai ter reunião na sexta-feira, ou antes ou depois. Aí não, fica, tudo bem. você achar melhor. Podemos fechar, então,
Mas a gente precisa ouvir que o relator diga se ele estará na sexta-feira com disponibilidade para trazer o voto. A todos. Ainda vai fazer a ata, ainda vai retificar a ata passada e tal. Então, precisa saber se ele vai estar disponível. Eu recebendo a ata. Hoje é quarta-feira. Eu recebendo a ata amanhã, durante o dia, não de madrugada, mas durante o dia, eu poderei colocar no voto e na sexta-feira, como o Giovanni propôs, ou antes ou depois da reunião aberta, ampliada, melhor dizendo, apresentar o voto, sem problema. Pronto, professor Daniel, o senhor pode mandar esse texto ainda hoje, para que a gente possa retificar a ata? Pronto. Tudo combinado. O Daniel manda o texto hoje, né? Eu só quero lembrar que eu tenho aula até 9 e tanta, 10 horas da noite, então tem que seja antes para eu poder também fazer isso. Faço, não se preocupe, não. Passo Desculpe, Bertino. Senadora, por favor. Nós não temos uma reunião prolongada, alongada, não sei como se chama. Ampliada? Na sexta-feira? Isso, é nessa reunião, professora. Ah, é nessa que vai ser colocada? Depois que o reitor sair, depois que fizer... Ótimo, entendi. Desculpe, Bertino, e obrigada. Não, Bertino. Eu que agradeço, senadora. Então, podemos combinar assim, retirado de pauta, incluído... Eu preciso... olha só, ficam todos aqui já intimados, porque as 48 horas já venceram, tá? Então, que horas é mesmo, Bertino? Com o reitor está marcada para 9. Eu imagino que, pela minha experiência em evento semelhante, 45 minutos no máximo ele fala. O que ele tem que falar, talvez até menos. Nós deixaríamos essa pauta para depois. Então, por volta de 10 horas, 10 e meia. Né? Não tem as 48 horas, mas vamos aqui combinar, pelo bem da instituição, que todos estarão aqui sexta-feira, já estão todos previamente, não só intimados, como concordando com isso. Então, nós já temos quórum para concordar com essa legislação, para daqui a pouco não virar outro problema, porque não avisou. Tá certo? Estamos todos combinados, assim, para podermos botar isso para frente? Eu tenho o encerramento do encontro institucional na sexta-feira, né? Essa semana, como eu falei, eu estou a semana inteira por conta do encontro institucional da magistratura do tribunal e eu sou a coordenadora pedagógica lá da Escola Judicial. E sexta é o encerramento das 10 às 12. 10 às 12? Eu estou verificando aqui também na minha agenda que eu tenho um médico às 9 horas lá no Centro Médico Pulmonar. Acredito que até às 10 horas seria atendido e, como eu vou falar aqui no telefone, eu entrarei no mínimo às 10 horas. Talvez não participe da reunião ampliada, né? Se eu estiver lá no consultório, não tem problema nenhum que eu vou assistindo. Agora, durante o atendimento, que vai ser presencial, infelizmente, para poder atender. Só isso. Mas eu estarei presente. Se não, marca 11. Logo em seguida. Podemos marcar 11, como foi o horário? Marcar 11, aí fica mais fácil, talvez. Marcamos 11. Todos combinados? Perfeito. Vamos ao segundo item da pauta, que diz que dura 30 segundos. Vamos ver se a gente consegue. Proposta de ação de extensão número 16888, plano de trabalho, bolsista de extensão da professora Alessandra Rapaz Mascarenha Prado, relatora conselheira André. A relatora Eu não ouvi a relatora. Quem é a relatora? É a professora Andréa Presas. Está aqui na pauta. Bom, não recebeu ainda, não? Andréa, você está sem áudio. Não recebi nada. É. Não recebi absolutamente nada. É porque Leonel e Júlio tinham me dito que tinham passado. Inclusive, eu recebi aqui a cópia nessa convocação nossa. Na convocação veio a proposta de ação de extensão. Podemos incluí-la na sexta-feira, então? Está como anexo desta convocação. É uma proposta de ação simples, bolsista de extensão, a Alessandra, todos nós conhecemos, tem prática em atividade de pesquisa e extensão, mas, bom, se quiser, ou podemos fazer o seguinte, passar por item 3, se a conselheira Andréa conseguir abrir o item e olhar,
em tempo, nós já aprovaremos hoje. O item 3 é a contação do professor visitante, a homologação do resultado. O anexo está também como anexo da convocação o resultado final do edital de professor visitante número 1 de 2020 da PROPG da UFBA, contação do professor visitante. Foi aprovado para direito, para o programa de pós-graduação, o professor Francisco Rubino, certo? E cabe a nós homologar esta aprovação. É o único aprovado para direito. Está também na nossa... De acordo. Alguém é contra? Alguém se manifesta contra? Eu vi os olhos arregalados do professor Daniel, mas ninguém é contra, não, né? Então, aprovado a unanimidade, a contação do professor visitante 2020, professor Francisco Rubino, para a nossa unidade, para o PPGD. O próximo item é a revista da Faculdade de Direito da UFBA. Na verdade, foi enviado um relatório da atual comissão, que é composta e presidida pelo professor Valber, certo? Em que ele faz a ação de todas as atividades desenvolvidas pela comissão e explicita que não tem condição de continuar, e a nossa ideia, além, obviamente, de agradecer ao trabalho dos membros da comissão, é abrir, pelo prazo de 15 dias, né, um edital, mas uma convocação para os professores se interessarem por... Eu estou aqui só pegando o relatório para ler, se interessarem pela coordenação da revista, certo? No relatório aqui do professor Valber, se menciona a obtenção do ISSN da edição eletrônica, certo? A estruturação de avaliadores ad hoc, a equipe de assistência editorial que trabalhou, o nome da revista, certo? E, ao entregar esse relatório, o professor Valber também entregou o cargo de editor, certo? E eu quero saber se podemos, portanto, parabenizando o professor Valber, ou se tem alguém que tem outra ideia, abrir esse prazo para que os interessados se manifestem em ocupar esta função. De acordo. Alguém é contra? Então, também, unanimidade, aprovado o relatório do professor Valber e abertura de prazo de 15 dias para que interessados manifestem o interesse em integrar a edição da nossa revista eletrônica da Faculdade de Direito. Bom, nesse tempo, professor André, foi possível dar uma olhada na proposta de ação de extensão da professora Alessandra? Sim, professor. Encontra-se em condição de fazer a votação? Sim, professor. Sim, professor. Então, por favor... O relatório aqui trata-se de um projeto, da apreciação do projeto de ação de extensão do plano de trabalho de bolsista extensão. O estudante selecionado dentro da proposta será contratado para auxiliar na organização do 3º seminário sobre pesquisa empírica em ciências criminais, que já foi tratado aqui antes, inclusive. Tem os objetivos de produzir reflexões sobre racionalidade penal do Estado contemporâneo, perspectiva de revisão de política criminal. E outras finalidades, né? Aqui as atribuições do estudante também estão bem delineadas. Então, a proposta tem justificativa, tem objetivos, tem um cronograma de trabalho, não há recursos financeiros envolvidos. O voto, portanto, é pela aprovação do projeto. Seu áudio está fechado, Bertino. Perdão. Alguém contra? De acordo. Também, então, portanto, aprovada a unanimidade a proposta de ação de extensão número 16888, conforme o plano de trabalho para a bolsista de extensão da professora Alessandra Rapaz Mascarenha Prado, conforme o voto da relatora, a conselheira Andréa Presas. Bom, com isso, encerramos a pauta. Estamos no item que ocorreu. O professor Elcônio pediu a palavra. Eu fui designado para relatar uma ideia das questões das solenidades na faculdade. Recebi de Leonel, secretário lá
uma resolução e uma portaria que inclui, além do roteiro de solenidade de diplomação, na resolução 2/19, a portaria 33/17, que define o regramento do cerimonial para eventos oficiais apoiados pela faculdade e tal. Inclusive, esse decreto que faz referência ao 70.247, eu estava a pesquisar. O que eu gostaria de saber é o seguinte: complementando isso, veio uma proposta de uso de becas, etc., etc. O que eu pensei é que, se mantidas essas resoluções e essa portaria, ela é conteúdo daquilo que compõe uma espécie de regimento interno sobre as solenidades. Então, eu tenho dois caminhos. Eu não posso preparar uma nova forma de coisa que não tenha coerência com isso aqui. Outra é alterar ou incorporar essa resolução e esta portaria, agora juntamente com a história do uso de beca, etc., para fazer um só documento e depois propor à congregação que resuma agora essas três propostas numa só. Então, eu estou adiantando esse tipo de coisa. E tem em vigor a resolução 2/19 e a portaria 33/2017. Eu vou tentar fazer uma consolidação de todos esses movimentos que estão ligados à cerimônia, solenidade, etc., incluindo aquela proposta da história da beca, e trarei oportunamente pedindo que coloque em pauta essa matéria, que por enquanto ela foi retirada. Ok? Perfeito, professor, mas foi exatamente isso. Na proposta que Leonel me mandou, estava incluído esse tema, e eu percebi que o senhor não ia ter tempo da semana passada para esta, de hoje, já colocar isso tudo pronto. Então, exatamente, quando o senhor conseguir fazer essa conciliação dos textos, só informa a direção, já deve estar aqui o professor Júlio, para que ele inclua em pauta na nossa próxima sessão. Óbvio que não será ainda essa de sexta-feira, que já está com a presença do reitor e depois com o julgamento do processo do professor Carlos Freitas, certo? Mais algum assunto dentro do que ocorrer? Podemos, portanto, considerar cumprida a pauta e encerrada essa sessão da congregação. Só para lembrar para todos quais são os compromissos. O professor Daniel Itavém manda, ainda hoje, quando puder, ao texto. Eu incluo ele na ata, passo para o professor Eukônio, para que ele possa trazer na sexta-feira. Ok? Nós em Caí votaríamos esse assunto a partir das 11 horas, como ficou registrado. Então, se a sessão com o reitor acabar mais cedo, é provável que isso aconteça, nós voltaríamos para uma sessão às 11 horas. Todos de acordo? Gente, muito obrigado, certo? A todos, mais uma vez, pelo trabalho, cooperação, né? E vamos em frente, que vamos matar essa pauta inteira. Obrigado a todos, bom almoço, boa semana. Unem-se. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde. Valeu. Tchau, boa tarde. Tá.